Muito bem, pessoal. Então, nós vamos começar aqui, vamos falar. Quanto tempo a gente não se falava, né? Tivemos aí as semanas da enfermagem, outras que eu participei também. E agradecer a presença de todos vocês lá nas lives e tudo mais. E vamos voltar aqui falando de um assunto que eu quero mostrar aí para vocês, para a gente dar continuidade. Lembrando que a gente está fazendo todo esse procedimento, fazendo os mapas mentais, tá? Que são aqueles exercícios que vocês me enviaram, que é uma forma que eu acredito que dá para a gente usar para que seja feita uma possibilidade melhor para vocês, para que a gente consiga relembrar, né, a maioria dos fatos aí que a gente vem falando aqui nessas nossas aulas aqui de nosso acesso remoto. O que eu quero comentar com vocês hoje é talvez de suma importância em relação à nossa parte de trabalho, e principalmente a enfermagem. Eu comentei um pouco sobre esse assunto com o pessoal da biomedicina, mas talvez na enfermagem tenha um apelo, um apoio crucial, que é exatamente esse daí: o controle de infecção hospitalar, tá? E o manejo de resíduos. Esse controle de infecção hospitalar e esse manejo de resíduos, ele tem uma legislação própria, que eu vou comentar com vocês. E ele talvez, como vocês mesmos sabem, é extremamente importante o cuidado e o uso, e ele tem tudo a ver com uma questão de resíduos que eu vou comentar com vocês. E é importantíssimo a gente ter essa possibilidade, esse segmento em relação ao fato, a esse processo, que vão ter algumas legislações, e a importância que nós temos, porque principalmente o que a gente mais quer quando a gente admite um paciente, o maior plano dele não é a Unimed, o maior plano dele é se curar e ir embora. E principalmente o mais rápido possível, evitando assim gastos desnecessários, evitando assim as questões da infecção hospitalar, que é o que eu quero comentar com vocês. E porque o enfermeiro, com certeza, vocês participarão das famosas CCIHs, que são as comissões de controle de infecção hospitalar. Aí, para a gente começar a comentar um pouco dessa questão, só para a gente relembrar alguns termos muito utilizados nessa questão de infecção hospitalar. E até se ficar alguma dúvida aqui, tá? Vocês podem me chamar aqui, ou então enviar aí depois no chat, tá? Aí depois, Lázaro, se você quiser verificar, o chat fica, acho que no cantinho, parece um negocinho de mensagem, assim, que você pode clicar, que aí lá é o chat, né, onde eu vou até dar depois vai aparecer aí para você, talvez, vou dar uma boa noite para todo mundo mais uma vez, aí vai aparecer aí para você onde é a forma também de conversar, mas quem quiser também, já que você viu aí também, lá, se quiser interromper a qualquer momento, basta apertar o botãozinho aí do áudio e chamar aqui, tá bom? Então, em relação ao controle de infecção hospitalar, algumas questões importantes, tá? Algumas definições para a gente não se esquecer. A primeira delas são essas 4 aí. A diferenciação existente entre contaminação, tá? Colonização, infecção e intoxicação, tá? Isso aí faz parte, depois eu até vou comentar com vocês, que é essa portaria aí, ó, e essa RDC. Então, é importante que vocês conheçam dentro da legislação, né, vinculada à parte ambiental da CCIHs, que vocês conheçam bem essa questão. Então, se ficar alguma dúvida, vocês já podem mandar aí e a gente comenta a respeito. A primeira delas, a definição de contaminação. Contaminação, por definição que está aí para vocês, que é a presença transitória de micro-organismos em superfície sem invasão tecidual ou parasitismo. Ou seja, são objetos que estejam contaminados, tá? Ou a sua mão poderá estar contaminada, em tempos aí de coronavírus e etc., que a gente vem apresentando e vendo muito dessa questão. A gente sabe muito bem, saiu até várias pesquisas mostrando o tempo de sobrevivência de vírus e etc., em cima de algumas superfícies, se esquecendo que, inclusive, não é só vírus, a gente também tem várias bactérias que estarão vivas e viáveis por durante muito tempo. Então, contaminação é a presença transitória desse micro-organismo na superfície. Ele não está invadindo, ele não está fazendo nada, ele só está ali, tá? Você pode ter, nesse momento, com certeza, nas nossas mãos, estão cheios de bactérias, né? Espero que não tenha coronavírus, mas
está ali, mas não está te infeccionando, não está criando nada. Porém, esse micro-organismo, ele pode, naquele local, se multiplicar, tá? Então, ele pode colonizar, então significa multiplicar, tá? A colonização é criação de colônias, tá? Então, você vai ter, por exemplo, o nosso intestino, a famosa flora normal, né? É, na verdade, um ambiente, né? Uma superfície epitelial, em que você tem várias bactérias, né? De flora normal, nas nossas mãos, na nossa pele, toda ela tem colônias de bactérias que estão ali, né, muitas delas, inclusive, para nos defender. Mas, que aí que vem os primeiros conceitos e as geradoras, né, os fatos geradores aí das infecções hospitalares, são exatamente quando acontece uma infecção, tá? Já seria uma invasão, como eu estou colocando aí para vocês, tá? E uma multiplicação e uma ação desses produtos tóxicos dentro do organismo, no caso do hospedeiro, ou de onde você está, causando essa interação ou essa infecção, tá? E esses agentes, é até importante falar isso, tem gente que fala, eu estava com uma infecção alimentar. Não. A infecção, foi causada pelo micro-organismo. Esse micro-organismo, ao adentrar, né, ao infectar o hospedeiro, ele às vezes gera algumas toxinas, e são essas toxinas que geram, né, uma resposta imunológica chamada, então, de intoxicação, alimentar. Então, a infecção é quando você observa, isso aqui, gente, cai às vezes até em concurso, que é uma beleza, e é tão fácil de entender, ó. Infecção é quando se trata da avaliação do micro-organismo. O micro-organismo entrou e criou uma infecção. Já lá dentro, né, a hora que ele já estava ele colonizou, ele fez uma infecção, e ali ele produziu algumas toxinas e seu organismo defendeu contra essas toxinas, porém gera uma série de síndromes, aí, de fatores que levou a uma intoxicação, beleza? Então, primeiramente, aí essas 4 definições para nós, tá bom? Já tem ainda outras definições antes da gente falar da infecção propriamente dita. Eu tenho o indivíduo, então, que é portador, tá? Ou seja, ele alberga, ele carrega um micro-organismo sem apresentar quadro clínico atribuído ao agente, tá? Então, ele porta aquilo. Por exemplo, a gente está vendo falar bastante aí na questão do coronavírus aí, sobre pessoas que são assintomáticas. Elas têm o vírus, mas não desenvolvem nada, tá? Ou até desenvolvem algum tipo de resposta, porém essa resposta passa despercebida, né? Tem alguns por aí que chamam de gripezinha, né, que nós não podemos de forma alguma dar essa conotação a ela, mas a questão nós temos às vezes alguns indivíduos que são considerados assintomáticos, e assim como várias e várias questões, por exemplo, em relação a nós mesmos. Às vezes nós carregamos alguns micro-organismos que, para algumas pessoas, eles se tornam assintomáticos, às vezes ou o seu organismo não reage, né? Tem várias questões. Tem o professor Lúcio, que estava na Semana da Biomedicina, inclusive ele estudou um dos temas dele de pesquisa, aconteceu na região Nordeste, em que ele verificou pessoas que chegavam até o parasita da leishmaniose e não desenvolvia a leishmaniose. Tinha a leishmania, mas não desenvolvia a leishmaniose. Então, assim, você só porta aquilo lá. Só qual que é o problema? Você porta e não tem sintoma, você porta e não se infecciona, mas se você passar para alguém esse micro-organismo, essa pessoa pode desenvolver a doença, tá? E aí você tem ainda a questão chamada, então, de disseminador, ou seja, é o indivíduo que elimina o micro-organismo para o meio ambiente, tá? E é ele que gera esses surtos de infecção, tá? Como aconteceu o caso do coronavírus, mas no caso nosso, no nosso caso, aqui falando na maioria das vezes em hospitais, nós temos a questão, tá, principalmente de bactérias, são principalmente elas, tá? Boa noite, Manuela, aí já vi Germana, já estou sabendo que é você, através da sua filha, e aquela velha história que a gente conta, essa molecada, né, que domina muito mais essas questões digitais, e aí de nós não dando um jeito na vida não. Aí, parabéns a Lázaro que está com a gente aí hoje, e quero cada vez mais chamar para todo mundo estar aqui conosco, mesmo que remotamente, a gente não vê a hora, né, de poder estar voltando para a sala, estamos aguardando aí as definições das autoridades, mas por enquanto a gente vai usando muito esse meio digital, e por um lado também, querendo ou não, a gente está aprendendo muito
com essa questão aqui de conversar. Para mim é tão eu já dei aula remota já, mas quando se tratava de um curso que eu já dei online. Agora com vocês aqui online, foi a primeira vez esse ano vão fazer 13 anos minha de docência, que eu nunca tinha feito isso em relação à própria faculdade, mas agora, ainda bem que nós estamos tendo essa possibilidade, eu coloco depois no YouTube, né? Tem o canal nosso aí que quem às vezes não pode estar aqui conosco, pode assistir depois, tá? Mas é muito importante, e esse assunto aqui que eu estou comentando com vocês, que é CCIH, é algo assim extremamente importante, porque ele vai trazer para nós alguns benefícios, não só ao paciente, mas também do ponto de vista econômico. Afinal de contas, muitos de vocês que já até trabalham na área sabem muito bem quanto custa. Quando você precisa comprar na farmácia, você já sabe o valor que custa um antibiótico. Agora, imagine naqueles antibióticos de amplo espectro, que são aqueles que são aplicados nos pacientes, já em leito hospitalar. Depois eu vou mostrar para vocês o custo que isso fica para o paciente. Bom, e aí sim, você pode ter o que mais acontece, a geração da famosa, então, infecção hospitalar, tá? Que ela vai ser adquirida, e aqui eu vou mostrar algumas diferenças importantes para vocês, tá? Que não só pelo ponto de vista profissional, da execução profissional de vocês, mas isso aqui, gente, CCH é um negócio que cai em todo quanto é tipo de concurso, tá? Que cai por aí. E por conta dessa pandemia, o que acabou acontecendo foram várias pessoas, viu, gente? Até um dado que eu estava lendo sobre isso hoje, é um dado bom para todos nós, mas principalmente para vocês que estão aí se formando, que tiveram aí, por conta de pandemia, etc e tal, o que teve de gente que aproveitou, que já podia, mas aí aproveitou essa pandemia para dar um jeito, que aposentou. E muita gente, então, que aposentou e partiu, então, para ser inativo, vai liberar um monte de concurso público, não tem outro jeito, para poder suprir essas vagas que essa galera que está principalmente aposentando está deixando aí, tá? Então, o concurso público vai ser um negócio que esse ano eu não sei se sai, porque ainda está, né, nesse controle geral aí da questão da pandemia. Mas que vai sair a dar com pau o concurso, vocês podem esperar. E CCIH, legislação ambiental, saúde ambiental, é um negócio que cai pra caramba e é diferencial depois para vocês em questão de concurso. Bom, então aí dentro da infecção hospitalar, o que eu tenho? A evidência clínica, você tem um paciente lá que de repente não tinha aquele sinal e sintoma, e de repente ele passa a ter, e aí você vai ter que fazer uma investigação, alguns exames laboratoriais, onde se usa bastante a questão do biomédico, conversei com os biomédicos mais cedo sobre o assunto, e o que na maioria das vezes acontece, gente, que aí é uma questão que é complicada e é por isso que vai envolver sempre muito a questão da prevenção e do treinamento e algo que eu vou mostrar aí para vocês, chamado de tolerância zero para essas questões. Na maioria das vezes, gente, você não quer nunca na sua vida que um paciente desenvolva uma infecção hospitalar. E muitas das vezes ela vai acontecer por eventuais, às vezes, falta de cuidado ou falta de atenção em alguns critérios. E aí recai, querendo ou não, infelizmente, muito sobre a enfermagem, porque é ela que lida diretamente com o paciente, né, nos casos aí hospitalares e tudo mais. Então, é ela que tem que tomar um cuidado redobrado na hora de poder fazer, né, o tratamento, o trato aí com o paciente, tá? E por que eu estou comentando isso com vocês? Porque há uma legislação, na verdade, duas, que traz para nós alguns critérios, algumas análises em relação a como é que você diagnostica, não, também tem diagnóstico, mas como é que você monta, como é que você gerencia uma CCIH. E tem muita CCIH, a grande maioria, na verdade, que os chefes, né, desses setores, dessas comissões, são enfermeiros. Então, vocês podem e devem, muitas das vezes, ser chamados a trabalhar como nesse setor de CCIH. E ganha mais por isso, e ganha bem. O enfermeiro já ganha bem, mas só que vocês vão ganhar melhor ainda. Olha só que beleza que vai ter para vocês. Agora, como é que se tem duas legislações? Então, que eu estou contando elas aí para vocês. Portaria 2616, de 12 de maio de 98. Como sempre, né? A maioria das leis aí de ordem ambiental são novíssimas, né? Não teve uma revisão ainda. E a RDC 48 de 2000, tem só 20 anos atrás que ela existe, mas qualquer hora aí eles vão revisar ela para nós. Mas ela é bem completa, tá? Apesar de ser um pouquinho antiga. Ela traz para nós, eu fiz questão de colocar aí na tela para vocês, 3 questões, tá? E eu quero comentar bem pausadamente com vocês, e se tiver alguma dúvida, me avisem.
que é uma coisa que pode acontecer muitas das vezes na admissão de um paciente seu, e eventualmente você vai achar que é uma infecção hospitalar e não é, ou você vai achar que não é uma infecção hospitalar, mas na realidade é. É o seguinte, ó. Primeiro, o que a gente comenta-se sobre o processo do diagnóstico das infecções hospitalares? Quando na mesma topografia, ou seja, no mesmo nível de infecção comunitária, foi isolado um outro germe, né, seguido de agravamento das condições clínicas do paciente. Por exemplo, vai vir uma infecção, né, que veio, às vezes, externamente, foi isolada nesse paciente, o paciente começou a agravar as condições, e aí você vai ter que fazer uma avaliação clínica desse paciente para ver o que é que pode ter acontecido. Aí é que vem a diferença. Se a infecção, ó, colocando igual eu coloquei para vocês, ó, se a infecção que se apresenta, ela é maior que 72 horas depois de você ter admitido o paciente, tá? Quando você desconhece o período de incubação e não houver evidência clínica ou laboratorial no momento da admissão. Então, o que seria? Você teria aí, olhando agora clinicamente, infecção que apresenta 72 horas depois da admissão, ou seja, o paciente não tinha nada, ele não tinha evidência clínica nenhuma de infecção. Foi admitido no hospital por alguma coisa que seja. 72 horas, se a infecção aparecer 72 horas depois dessa admissão, ela é considerada infecção hospitalar, tá? Quando você não sabe o período de incubação e não tiver evidência clínica nenhum na hora dele ser admitido. Estava normal, estava beleza, tranquilo, foi admitido. 3 dias depois, ele passou a desenvolver uma infecção. É considerado infecção hospitalar. São também, então, convencionadas as que aparecem antes das 72 horas. Porém, então, claríssimo aí para vocês. Se ele tiver passado por algum procedimento, diagnóstico, terapêutico, cirurgia, por exemplo, tá? Então, se o paciente, sei lá, ele estava com alguma coisa, ele estava se sentindo bem e tal, não sei o quê, aí ele foi internado por algum motivo, que seja, e 72 horas depois ele começou a apresentar febre e tal, aí foi dar uma olhada, e que também foi isolado um outro germe de agravamento. Então, assim, ele estava lá, ele foi admitido 3 dias depois, ele não tinha nada de infecção, ele passou a demonstrar febre e tal, então ele adquiriu alguma coisa lá. Agora, o paciente estava lá no hospital, ele submeteu uma cirurgia ou uma endoscopia, sei lá, qualquer coisa, e foi internado. Aí, antes de 3 dias, começou a aparecer alguma coisa. Opa! Então, ela é considerada infecção hospitalar. Então, para ficar claro para vocês, quando é infecção hospitalar? Se ele não foi submetido a nenhum procedimento, nada, cirurgia, nem nada, foi só simplesmente admitido por qualquer outro motivo, e aí depois de 3 dias de internação, ele desenvolveu uma infecção, é infecção hospitalar. Ou quando que é menos de 3 dias depois? Quando ele passou por alguma coisa, tá? Ele passou por uma cirurgia, etc e tal, ele desenvolveu aí uma infecção hospitalar. Um exemplo, né? Coitada da minha avózinha, ela foi um caso clínico na nossa família. Graças a Deus está bem, tá em casa e tudo mais. Mas ela, quando ela passou pelo quê? Ela fez um procedimento cardíaco, tá? E depois de algum tempo internada, ela teve uma infecção urinária. Então, depois de, acho que, sei lá, 10 dias internada. Então, essa infecção que ela desenvolveu internada, ela é uma infecção hospitalar, tá? Porque ela passou 3 dias depois. Mas foi 10 dias depois. Agora, vamos supor, ela estava internada, de repente começou a desenvolver uma febre, começaram a ver que estava tendo uma infecção lá no miocárdio dela, ou seja, isso foi 1 dia depois. Ainda é hospitalar? É hospitalar. Por quê? Porque ela se desenvolveu até menos de 72 horas, mas ela se colocou, ela fez uma cirurgia antes. Tá? Não sei se ficou claro aí para vocês, mas então, depois se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre essa diferença, é só vocês me chamarem aqui ou falarem que eu explico novamente. Beleza? Então, infecção comunitária é aquela que, né, no ato da admissão do paciente, desde que ela não esteja relacionada com uma internação anterior, ou seja, ela foi considerada uma infecção comunitária porque, de repente, ele desenvolveu essa infecção menos de 72 horas depois da admissão. Então, ela é considerada um paciente que chegou com essa infecção, ou seja, ele veio com ela, por isso que é chamada infecção comunitária, tá bom? Tem ainda chamada de infecção comunitária quando ela é associada com uma complicação, uma extensão de uma já presente na admissão, tá?
só se não tiver troca de organismo. Por exemplo, o paciente fez fez uma evidência clínica de infecção comunitária, ou seja, ele desenvolveu uma infecção 2 dias depois. Foi olhar, a carga microbiana aumentou, ainda é comunitária, tá? Agora não, aí a gente foi detectar e começou a ter uma pneumonia e a gente achou outro micro-organismo nele. Então, opa, não, aí esse outro micro-organismo que apareceu veio do hospital, não veio externamente. Parece meio complicadinho, mas não é não. Depois, na hora que vocês derem uma lida, vocês me falam se ficar alguma dúvida aí, tá? Ou algumas infecções do recém-nascido, como eu coloquei para vocês. E tem outras definições que eu quero que depois vocês deem uma olhada na hora de montar o mapa, tá? Que é a infecção prevenível, que é aquela que a alteração de algum evento relacionado pode implicar na prevenção da infecção, por exemplo, uma infecção cruzada aí, que pode ter acontecido. Aí que são as questões das infecções preveníveis. Elas estão intimamente ligadas ao que vocês veem em outras disciplinas sobre o cuidado do paciente. Por exemplo, não tem como garantir, porque é muito difícil você saber de onde veio, às vezes, uma determinada infecção. Mas o que pode acontecer? Por exemplo, no caso lá da questão que como eu disse para vocês, da minha avó, e isso gerou, assim, uma dificuldade muito grande, porque ela pegou uma infecção urinária e ela foi hospitalar. De onde ela pegou essa infecção urinária? Difícil da gente saber, né? Pode ter acontecido de um mau preparo na hora de dar o banho dela, por exemplo, às vezes sem querer, ou na hora de, sei lá, ela mesma, porque ela, querendo ou não, ela estava acamada, ela estava na condição de estar usando fraldas. Sei lá, se na hora que, às vezes, ela estava, como estava usando fraldas, aí uma bactéria que veio através das fezes pode ter subido e ascendente e ter provocado uma infecção urinária nela? Pode. Então, você tem N questões. Só que qual que é o problema? Tá? Nesse caso aí, se a bactéria tivesse saído dela e feito uma infecção nela, seria uma bactéria dela mesmo, só tinha mudado de flora, saiu da flora intestinal e foi para a flora urinária. O problema foi que quando a gente foi isolar essa bactéria, ela era uma bactéria multiresistente. Então, ela não é uma bactéria que veio de contaminação através das próprias fezes dela. Talvez ela tenha contaminado no próprio hospital, na cama. Sei lá se na hora de fazer o procedimento alguém esqueceu de fazer adequadamente uma asepsia ou não fez direito. Gente, não tem como saber. Qual que é o maior problema disso? Fez com que ela ficasse 10 dias a mais lá, né, sendo que ela poderia ter tido alta e ido embora para casa. E pior também, não só ela ter que ficar mais 10 dias no hospital, consumindo 10 diárias a mais de um hospital em relação a custo, e principalmente o custo que é o mais cruel de todos, o custo do antibiótico, que ela pegou uma bactéria que ela não precisava, ela acabou pegando essa bactéria, e é altíssimo, porque nesse caso dela aí foi uma bactéria resistente, ela deu só sensível aos imipenem. Então, carbapenem, imipenem é coisa assim de 5, 7 mil reais cada dose, e aí isso é caro pra caramba. E aí imagina quanto isso onerou a mais para o sistema de saúde. Além disso, nós temos ainda, voltando aqui, então, infecção prevenível, e outras, aqui tem, depois eu gostaria que vocês dessem uma olhada, se ficar alguma dúvida, tá? Aqui é mais parte conceitual, tá? Que você tem uma infecção que é não prevenível, né? Que ela pode acontecer mesmo com todas as prevenções, é algo que foge um pouco dessa questão. A infecção endógena, como eu disse para vocês, normalmente as infecções urinárias, principalmente em mulheres, né? É uma infecção causada pela sua própria microbiota, só que ela sai do lugar e vai para outro, tá? Por exemplo, é muito comum lá as crianças, principalmente, desenvolverem algumas verminoses, etc. Porque tá lá a criança, né, coça o ânus, por exemplo, vai pôr a mão na boca. Trouxe a flora anal, trouxe a flora intestinal para a flora oral. Claro que você pode ter ali uma possível doença. As infecções exógenas, que seriam as normais, é quando você pega uma infecção de algum lugar. A superinfecção é quando você tem uma outra infecção acontecendo no mesmo local, na mesma topografia, ou seja, uma infecção pulmonar causada por um micro-organismo. Depois, outro micro-organismo também causa, tá? E a infecção chamada de metastática, quando é aquela que a bactéria que está no pulmão, às vezes pode contaminar o rim e por aí vai, tá? Então, depois eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse material e se ficar alguma dúvida sobre as definições, vocês me falam. E as cirurgias, né? Como vocês bem conhecem, você tem cirurgias que têm potencial de contaminação, sendo cirurgias limpas, cirurgias potencialmente contaminadas, né? As limpas é aquela que não penetra trato digestivo, respiratório nem urinário. A potencialmente contaminada é a que tem penetração em algum desses tratos, tá? Mas não tem uma contaminação significante.
E as contaminadas, né, que é para cirurgia de obstrução biliar, via urinária, em tecido traumatizado, aí você tem uma cirurgia que tem uma potencial de contaminação e é por isso considerada contaminada. E ainda a cirurgia infectada, que é aquela que você faz uma intervenção cirúrgica num órgão em que já tem uma presença de supuração, né? Então, um órgão que você já sabe, né? Alguns apendicites, se eu não estiver enganado, são. E aí você já sabe que aquele órgão, aquela intervenção servirá para você drenar alguma coisa, então você já sabe que aquela cirurgia é infectada. Por que isso é tão importante? Tá? Deixa eu trazer eu de volta para vocês. Por que isso é tão importante? Porque para essas condições, pessoal, por exemplo, eu sei que eu acho que é até raro, não é? Vocês, por exemplo, atuam na questão cirúrgica. Às vezes vocês estão lá no bloco cirúrgico, como enfermeiros do bloco cirúrgico. Vez outra, vocês têm que atender a parte de fazer a parte de atendimento ou não? Ou é tranquilo? Vocês só ficam no bloco cirúrgico, o enfermeiro não é mil utilidades, nada, né, no hospital. Fica só num cantinho só, ou não, né? Tá em todo o hospital, praticamente, tendo que atender um monte de urgência. Então, às vezes, você está lá no bloco cirúrgico. Às vezes, eu sei que tem determinados locais, principalmente hospitais, em que você fica só no bloco, ou você fica só na parte de urgência e emergência, e etc. Né? Eu imagino que seja assim. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Mas o que acaba acontecendo? Se você entra em contato nessas cirurgias, por exemplo, que você está, principalmente cirurgias aí que você vai ter que intervir em questões de cirurgias contaminadas, às vezes na hora de você fazer todo o procedimento, aí acabou e tal, o que você vai fazer agora? Vai fazer asepsia, né? Limpeza completa, inclusive sua. Se você não fizer de forma muito adequada e não receber um treinamento extremamente bom, o que vai acontecer? Você ficou contaminado. E aí essa sua contaminação, de repente você vai ver um outro paciente, você vai sair, muitas das vezes eu sei disso, tem muitos profissionais que às vezes trabalham em vários outros turnos, né? Sai do bloco cirúrgico, acaba depois indo para um outro hospital, tá? Então, nós, e principalmente vocês na enfermagem, são profissionais que podem potencialmente carregar essas contaminações, principalmente de ordem cirúrgica. Então, às vezes você vai estar lá, por exemplo, o bloco cirúrgico é um local extremamente descontaminado, extremamente livre, deveria pelo menos, né? Ser livre de qualquer tipo de contaminação. Mas aí, se você pega alguma bactéria ou algum micro-organismo que acaba estando presente, ficou presente naquele ambiente que você carrega, é ele que você vai poder causar futuras infecções hospitalares. Tá? O que mais? Nós temos ainda em relação a esses processos. Tá? Aqui algumas definições sobre o programa, tá? E vocês vão ver na legislação depois, vão dar uma olhadinha, ela não é grande, tá? Para vocês tiverem alguma dúvida. E eu tenho as comissões, né? Que são feitas em hospitais, tá? Você tem aí a comissão de controle de infecção hospitalar, tá? Com membros consultores, executores, e aqui, inclusive, mostrando que nos membros consultores são representantes dos serviços totais, né? São médicos, enfermagem, farmácia, biomedicina e tudo mais. E os executores são a relação de 2 técnicos de nível superior, tá? A cada 200 leitos, tá? E um dos membros, preferencialmente, como eu falei para vocês, tem que ser da enfermagem. E ainda tem as CCIHs divididas por setor, tá? Você pode ter de UTI, de berçário, queimados, transplantados. Por quê? Porque lá você pode ter diferentes tipos de acometimentos e presenças de infecção hospitalar. Por exemplo, numa divisão de queimados de um hospital, é sabido que uma das nossas principais, se não a principal barreira que nós temos contra micro-organismos é a pele. A pessoa que está queimada, ela perdeu aquela proteção, então a possibilidade dela desenvolver uma infecção é altíssima. Então, a CCIHs dos setores de queimados, por exemplo, bem como várias outras, você tem uma possibilidade muito grande desse tipo de trabalho. E essas comissões, elas possuem, tá, algumas competências, você tem as autoridades da instituição, você tem autoridades da coordenação municipal, ligada às secretarias de saúde municipais, você tem ainda as coordenações ligadas à Secretaria de Estado da Saúde e a Anvisa mesmo, tá, que tem a coordenação nacional das CCIHs. Por que isso é interessante? Porque essas informações elas precisam circular, elas precisam ser levadas
para outros ambientes, outros hospitais, porque às vezes quando acontece, não sei se vocês já viram acontecer, quando aparece, por exemplo, igual aqui no Hospital Escola ou no Mário Palmério, aparece um surto de determinada bactéria que apareceu lá e ela é multiresistente, ela é uma bactéria considerada de infecção hospitalar. Imediatamente já corre-se atrás das informações de isolamento dela para ver qual tipo de antibiótico que ela é sensível, fecha os ambientes para evitar que ela se dissemine, tá? E por quê? Muitos profissionais às vezes trabalham em hospitais, clínicas diferentes, e aí você não sabe onde que está. Então tem que fechar, é uma questão meio que como se fosse um isolamento social, mas dentro do setor, quando acontece a presença de uma bactéria multiresistente, provavelmente advinda de infecção hospitalar. Eu digo que é provavelmente, mas praticamente de infecção hospitalar, porque nenhum paciente vai carregar uma bactéria de multiresistente, dificilmente. Posso estar enganado, avaliar até na literatura, mas acho dificilmente um paciente que carrega, ele é simplesmente um portador de uma bactéria multiresistente. Acho muito difícil. Tá? E aqui, pessoal, vem a grande informação, né? Porque a capacidade que a bactéria tem de resistir a esses antibióticos é muito maior, muito mais ágil do que a nossa de desenvolver novos antibióticos. Então, aqui vai uma ideia diretamente para vocês. Levar essas informações a todos os lugares, porque os ambientes hospitalares são ambientes extremamente controlados. Mas onde é que advém, muitas das vezes, essas bactérias que acabam chegando, né, dentro dos hospitais, dentro das clínicas, gerando as infecções hospitalares, sendo regidas por aquela legislação que eu disse a vocês, RDC 48 e a portaria de 1998, que é o quê? Desenvolvimento graças ao uso inadvertido de antibióticos. Ainda bem que hoje, pelo menos, o antibiótico é receitado, né? Você só pode comprá-lo com receita. Mesmo a gente sabendo que tem umas farmácias daqui e dali que ainda vende, né? Sem receita, infelizmente. Mas o porquê que isso, de forma geral, ficou tão importante, né? Tão real nas questões das infecções hospitalares? Primeiro que até vai ser algo que eu vou comentar com vocês nossas próximas aulas, na próxima aula, na realidade, mas basicamente o que nós temos de um grande problema? Infecções hospitalares matam, pessoal. Essas bactérias que aparecem às vezes, principalmente bactérias, né, que aparecem nos nossos pacientes e elas são multiresistentes, o que acaba acontecendo? Uma coisa é, às vezes, alguém, né, com sistema imunológico perfeito, ou jovem, às vezes, né, ter que tomar grandes doses de antibióticos extremamente potentes, que às vezes vão deteriorar um pouco o fígado, os rins e tudo mais. Outra é quando são pacientes principalmente idosos, que não aguentam muito, já não tem uma condição hepática, uma condição renal de tal maneira que às vezes você aplicar esse antibiótico, você vai causar ali uma falência renal, uma falência hepática, às vezes, e pode levar esse paciente a óbito, tá? Por uma infecção que nem era para ele ter pego. E aí, de onde que vem muitas das vezes isso? Geralmente, dentro dos hospitais, você não vai conseguir gerar a resistência bacteriana no caso do paciente. Por quê? O paciente foi diagnosticado com determinada bactéria, o que acontece? Às vezes ele quer sair correndo, mas não pode. O que ele tem que fazer? Ele tem que passar por um diagnóstico, ele tem que passar por um tratamento, que geralmente dura aí de 7 a 10 dias. Que ele vai ter que tomar esse antibiótico lá. Ele não pode sair do ambiente hospitalar infectado. Por quê? Senão ele leva essa bactéria, tá? Se ele não for tratado durante esses 7 a 10 dias, ele leva essa bactéria que estava no ambiente hospitalar tem uma tendência muito grande de se tornar mais resistente depois. Mas o maior problema que a gente leva é em casa, e isso que é importantíssimo que a gente tenha o cuidado de levar essas informações, pelo amor de Deus, pessoal. E aí vai uma bronca de leve, principalmente aí, acho que hoje aqui só estamos todas mulheres, que beleza. E olha só, esse recado vai só para vocês, que muitas das vezes fazem errado um tratamento que é normal aparecer muito mais na mulher do que no homem, que é a infecção urinária. Por quê? Pela própria anatomia da mulher, em que ela tem a região vaginal e a região anal muito mais próximas, e às vezes, né, vocês veem muito isso nas questões aí de prevenção, muitas das vezes pode, com muita facilidade, contaminar a flora intestinal com a flora vaginal e pode provocar as infecções urinárias e outras infecções. Aí o que acontece?
muitas das vezes isso daí é muito básico, né? Tem até mulheres que vão lá e não sei como, mas tem lá, e quando eu ouço falar isso, me dá uma doída de saber, porque, por exemplo, fala assim, eu tô de novo, porque já até sabe como é que são os sinais e sintomas da infecção urinária e tal. Eu já sei, isso aqui é infecção urinária. Eu acho que eu ainda tenho antibiótico ali. Puta merda, se você ainda tem um antibiótico, você não tomou ele anteriormente. Ou seja, você não tomou, porque os antibióticos eles vêm com a quantidade certa para você tomar aquela caixinha, para você se curar do que você está sentindo. Se sobrou antibiótico, é porque você parou de tomar. E aí o que acontece? Bem de forma geral, só para contar para vocês, a bactéria ela possui dentro dela uma pequena estrutura chamada de plasmídio. Esse plasmídio é um fragmentozinho de DNA, RNA, e ele tem... O que acaba acontecendo com ele? Como se fosse ele é bem pequenininho, como se fosse uma bolinha, tá? Então, essa bolinha, o que acontece? Todas as bactérias possuem ela. Aí você vai lá, tem uma infecção urinária, e não é só urinária, tá? Eu tenho um amigo, inclusive grande amigo meu, formou comigo em biomedicina, né? É biomédico, e na época ainda que fazia faculdade, já tinha feito microbiologia, e foi um dos que entrou nessa história. Tinha dorzinha de garganta, dorzinha de garganta, olhava lá e tal, eu acho que é bactéria. Ia lá e tomava tetraciclina. Tetraciclina é fortíssimo, tá? É como se você matasse. Às vezes as bactérias que aparecem na garganta, gente, normalmente quando é infecção, né? Não é igual, chega lá aquelas histórias de consulta, né? Que o médico olha, né? Só dá uma olhadinha, né? Olha, não, isso aí, eu olhei lá, isso aí é uma virose, né? É virose. E aí é virose e manda tomar antibiótico. Não entendi, mas beleza. E aí, olha lá nesse paciente, o que o paciente faz? Toma tetraciclina, igual foi o caso dele. Ou então, principalmente mulheres aí tem infecção urinária, toma direto. Vai lá e toma nitrofurantoína ou norfloxacino, direto. Resultado. Você vai verificar o que acontece. Se você tomar pelo menos dos 7, 10 dias, que é o prazo, o que vai acontecer? O antibiótico será e ficará circulante durante todo esse tempo. E onde tiver bactéria, sejam elas ativas ou não, ele vai destruir. Não vai sobrar nada, nenhuma bactéria. Tá? Então vai arrebentar com todas. Agora, quando você toma 3, 4 dias, aí o sintoma desapareceu. Não, melhorei. Eu vou parar de tomar isso, porque toma antibiótico, não pode tomar uma cervejinha. O que faz? Para de tomar. No 4º dia, no 3º dia, sei lá. O que acontece? O antibiótico ficou biodisponível durante algum tempo, e as bactérias que então estavam infectantes, né, elas estavam ativas, foram destruídas. Por isso que some o sinal e o sintoma. Mas aquelas que não estavam ativas, né, estavam encapsuladas, ficaram quietinhas. Falou assim, ixi, o antibiótico está aí, é igual zona de guerra. Veio um monte de soldado, essas bactérias entrincheiraram, né, esconderam lá e falou, peraí, tá, baixa a bola aí que o pau tá comendo ali, fica quieto aí. Depois que você parou de tomar antibiótico, ela volta. Aí ela fala assim, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu brinco chamar os plasmídios de câmera de segurança das bactérias. O que acontece? Como esse antibiótico quebrou essas bactérias, o plasmídio é pititim. E esse plasmídio pititim, o que a outra bactéria que sobreviveu porque se encapsulou faz? Vai lá, pega esse plasmídio, abre o plasmídio dela e incorpora esse. Ao incorporar esse, o que ela começou a entender? Como a bactéria que morreu, que tinha esse plasmídio, morreu. E aí, então, ela passa a incorporar a resistência àquele antibiótico que você tomou 3, 4 dias só, entendeu? E aí, gente, o que acontece? Isso está no seu corpo, você às vezes está carregando ele, um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde, alguém que seja da limpeza, chegou lá, trouxe uma bactéria, estava na mão, estava onde vocês imaginarem. Tá? Eu mesmo sou uma prova viva de um problema como esse. Não foi hospitalar, mas é uma coisa tão interessante que por exemplo, eu tive uma doença muito rara chamada escarlatina, que começou por isso, porque eu tive catapora, a catapora gera as feridinhas, né? Eu fui coçar, não sei por que cargas d'água, eu tinha portador na minha unha, nada mais nada menos que o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus, ao eu coçar, né, a feridinha de catapora, entrou e me provocou que é uma bactéria, a escarlatina provocada por essa bactéria, e ela levou uma doença, eu fiquei internado muito tempo. Tem gente que reclama de tomar benzetacil porque dói, porque vocês nunca tomaram na veia. Quem aqui já tomou na veia sabe
o quanto dói aquela porcaria. Parece que estão injetando sal dentro do seu corpo. É horrível. E por quê? Porque eu tinha na minha unha. Agora, já pensou? Vamos supor que agora, vamos supor, eu, profissional de saúde, tem Staphylococcus aureus na minha unha. Não causa nada para mim, eu não tenho nenhuma doença causada nele, ele está quietinho ali. Ou talvez, não é que eu tenho ele, talvez, o que aconteceu? Sei lá, eu fui mexer em qualquer coisa, sei lá, e aí um staphylo não limpei direito, ficou ali, alojado embaixo da minha unha. Aí eu fui trabalhar. Cheguei lá, vou fazer uma coleta, sei lá, de um paciente, né, tá lá internado, vou fazer uma coletinha. Vou conectar, né, sei lá, transmitir para o paciente. Esse aureus lá dentro, o que vai acontecer? Ele pode se mutar e ele pode ser e virar uma bactéria multiresistente. Vi que vocês comentaram aí. Isso é um fato, por exemplo. E olha só, pelo menos ainda é a amoxicilina, né? A Joyce falou aqui que a irmã dela não pode sentir uma dor na garganta que já quer tomar amoxicilina. Pois é, não pode. Por quê? Primeiramente, você nem sabe se é vírus, se é bactéria. Pode ser vírus. Se for vírus, a amoxicilina não vai fazer nada com ele. Então, e outra, a amoxicilina ainda vai, assim, entre aspas, né? Porque a amoxicilina é um antibiótico bem mais tranquilo do que, por exemplo, a tetraciclina. Mas qual que é o cuidado que tem que ter, por exemplo, nesse caso desse meu amigo? Tomava tetraciclina. O que aconteceu? Depois de um tempo ele estava lá e tal, sentiu a dorzinha de garganta, e ele, pelo menos, se tomasse, como eu falei, de 7 a 10 dias, mas imagina, nós na faculdade, queria tomar cerveja todo dia, você acha que ia tomar 7 a 10 dias? Mas nem a pau, 2, 3, 4 dias já pararam de tomar. Resultado, teve um dia que deu dor de garganta, sentiu mal, foi lá e o que ele fez? Pá, tetraciclina. O que aconteceu? Nada. Continuou piorando, foi internado. Aí ele teve que ser obrigado a falar que tomava tetraciclina, então direto a galera teve que isolar a bactéria, já viu que estava resistente à tetra, já tinha evoluído para uma laringite. Então, assim, foi um negócio que já tiveram que jogar para um antibiótico mais potente, né? Então, isso daí é um problema grave, pessoal, em relação à presença, né, e a ocasionar aí as infecções hospitalares. E aí, para a gente ir finalizando aí, como é que você só tem uma única forma, né, de prevenir e de resolver essas questões, que é o que a gente, inclusive, vai comentar um pouco mais na nossa próxima aula, esta frase aí, é tolerância zero, tá? Porque o panorama da saúde do Brasil mostra que infecção hospitalar, e a gente vai começar a falar disso na nossa próxima aula, aumenta o custo, tá? Com tecnologia, com horário, né, com preço de profissional, exame, procedimento, mostra falta de planejamento e fiscalização, tem alguns problemas graves aí sobre negligência e que o Código de Defesa do Consumidor pode até provocar processos, tá? Tem gente que você pode ser até processado, dependendo do tipo de doença que pode desenvolver com infecção hospitalar, levando até a óbito, né? E o panorama atual é que, assim, ela é uma doença, ela é uma infecção que mata aí quase 7 mil mortes por ano, tá? Por esses erros, por essas infecções, tá? É como se fosse um World Trade Center, WTC, World Trade Center, em 14 vezes, ou uma tragédia do World Trade Center cada 25 dias, tá? E isso é um problema que leva a muitos e muitos e muitos gastos anuais para esses tratamentos com esses pacientes. Então, pessoal, é extremamente importante, tá? Depois, na próxima aula, eu vou começar a mostrar para vocês alguns, inclusive, dados financeiros, para vocês verem que não é brincadeira essa questão da infecção hospitalar, não só no sentido financeiro, mas no sentido da vida do paciente, que pode, inclusive, ir a óbito, ele vai ter que ficar mais tempo internado, enfim. É um problema danado a questão da infecção hospitalar. E aí eu vou comentar com vocês essa legislação que aprimora e nos traz aí a possibilidade cada vez melhor da enfermagem estar, com certeza, integrada às comissões de controle e infecção hospitalar.